Seja bem-vindo para esse vídeo. E nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Flamengo por 3-1 contra o Atlético Mineiro, jogo de ida da final da Copa do Brasil. O Flamengo encaminhou esse título, não tem nada decidido. O Galo vai jogar a volta em casa, muito natural, muito plausível o Galo vencer por 2 gols, mas o Flamengo com meio caminho andado para esse título da Copa do Brasil. Vou fazer a análise aqui completinha, beleza? Só antes de tudo soltar aí a intro. Vamos lá então. Primeiro falar como é que foram os gols da partida. E o jogo foi moldado pelo primeiro gol do jogo, né? Um gol muito cedo, que já deixa o Flamengo em vantagem. Logo no início do jogo, gol marcado pelo Arrascaeta. Jogada de transição, que assim, eu não sei se nos outros lugares que estão fazendo as análises da partida vão destacar isso. Eu acredito que sim. Mas para mim, o grande nome desse primeiro gol do Flamengo é o Gerson, tá? Que não é nem só o nome desse primeiro gol do Flamengo, o nome da temporada do Flamengo. Para mim, o Gerson é o melhor jogador do Flamengo da temporada. Não à toa, voltou a ser convocado e hoje, para mim, é titular da seleção brasileira, pelo que tá jogando. É, Enfim, ele puxa a marcação, arranja um passe espetacular entre linhas para o Wesley. Wesley saindo da direita para o meio, atacando as costas dos volantes do Galo. Atravessa o campo inteiro. O Wesley é um cara que é muito rápido, cara. Então é muito difícil de acompanhar. Ele dá o passe para o Michael. O Michael espera a ultrapassagem do Gabi. O Gabi passa. Eu acho que quase todo mundo ali esperava um cruzamento para trás. Mas como o Gabi é centroavante, o centroavante tem isso. Ele chega finalizando. Faria fez o que é o mais difícil na teoria, né? O Everson dá o rebote. Ninguém acompanha o Arrascaeta. E no rebote ele faz 1-0. O 2-0 sai na reta final do primeiro tempo com o Gabi. Deixa eu tentar lembrar. Lembrei. Momento em que tinha um lateral pela direita para o Flamengo, veio a cobrança para trás. O Léo Ortiz dá um chutão para frente, tem uma casquinha. O Gabi ataca as costas da defesa do Galo de novo. Todo mundo fez ali a linha de impedimento, menos o Lianco, que estava lá em cima de olho no Michael. E aí ele deu condição para o Gabi sai cara a cara, tira do Everson, faz o 2-0. E aí no segundo tempo, jogada de transição dessa vez com o Alcaraz. Se a gente reparar desses 3 gols, dois é nessa transição de velocidade, da defesa para o ataque. O primeiro e esse terceiro. O Alcaraz liga com o Gabi puxa para a esquerda, finaliza cruzado, faz o 3-0. E ali, quando parecia que o Flamengo tinha matado a final num geral, já nesse primeiro jogo, o Milito vai com tudo para frente, o Saravia entra, o Allan Kardec entra lá na frente. E em uma bobeada do Léo Ortiz, que não é comum, faz uma grande temporada. Talvez merecesse, inclusive, convocação. Tecnicamente é um dos melhores zagueiros do Brasil. Ele falha, e aí o Allan Kardec aproveita muito bem a oportunidade para fazer o gol do Galo e deixar o Galo vivo no confronto, tá bom? Vamos aqui para os destaques de cada equipe, começando pelo mandante, o Flamengo. No gol, o Rossi, cara, não acho que o Rossi foi muito exigido, não me lembro de nenhuma defesa muito difícil dele. Só no início do jogo, né? O Galo. Cara, eu fiquei impressionado com a postura do Galo, tá bom? O Galo foi muito corajoso. Não dá pra falar que o Galo não foi corajoso com a postura dentro de campo. Porque no início do jogo, eu imaginava uma pressão inicial muito grande do Flamengo, né? Estádio lotado, jogando no Maracanã. Mas não. Quem começou com a bola, quem começou com as ações e quem fez o jogo acontecer, quem controlou as ações a maioria do jogo, foi o Galo. A grande questão que fez o Flamengo construir essa margem foi essa transição rápida dos jogadores. Com Plata, com Michael, qualidade técnica do Gerson, o Arrascaeta e o Gabi, que é muito decisivo, né? Enfim, mas ter o controle do jogo no geral, o Galo teve mais. Não soube converter as oportunidades lá na frente e se defendeu muito mal. Que nem eu falei, no primeiro gol, o Wesley encontrou o campo inteiro para correr, uma liberdade muito grande no meio do campo do Galo. O segundo gol é um lance que era para o Lianco fazer ali de impedimento, esse gol seria anulado, ele falhou. Tava todo mundo deixando o Gabigol impedido, menos o Ilianco, que tava de olho no Michael, ao invés de fazer a linha de impedimento. Então, Lianco. E o terceiro é uma jogada de transição também, de novo, nessa transição defesa-ataque, nesse contra-ataque do Flamengo sendo efetivo. Então, assim, o Galo não fez um jogo ruim. O Galo propôs muito mais o jogo que o Flamengo, inclusive. Mas nesses detalhes
não aproveitou as chances lá na frente e criou muito pouco, inclusive. Pelo que teve de posse de bola e tal, não conseguiu criar grandes oportunidades. E se defendeu muito mal, principalmente. Eu acho que esse é o grande quesito. A linha de defesa, o Wesley, grande final, defendeu muito bem. Quando eu chegar no Galo, vou destacar melhor a utilização do Rubens e do Arana, que eu fiz a análise da classificação do Galo contra o Vasco, aquele 1-1, que mesmo passando eu destaquei que eu não concordava, né? E assim, o Rubens nem jogou mal, mas a utilização do Arana como um meio atacante não entra na minha cabeça. Enfim, seguindo aqui, o Wesley fez um grande jogo, o primeiro gol sai graças a essa velocidade toda dele. Que nem eu destaquei no jogo da análise do Inter com o Flamengo, o empate 1-1, que eu não lembro se eu destaquei a arbitragem, mas eu queria destacar, eu gostei muito da arbitragem naquele jogo, e eu achei que o padrão de arbitragem da final foi muito parecido, eu gostei de novo. É esse tipo de arbitragem que eu quero, cara. Lógico, minha opinião tanto faz, mas o que eu acho ideal pro futebol é isso, deixar o jogo seguir, tanto é que o Gabi teve uns 3, 4 lances só no primeiro tempo que muitos dos árbitros dariam a falta, que ele sofre uma mini carga do zagueiro e se joga. Mas assim, pra mim não é falta, quando é algo que é assim tão exagerado, que não tem um contato muito forte e o cara claramente tenta cavar a falta, deixa seguir. O juiz fez isso, tá bom? Eu achei que fez uma boa arbitragem. Eu acho que só teve um lance polêmico que foi o último lance do jogo, que eu nem sei se estão discutindo, mas que foi, na minha visão, a carga do Michael no Hulk. O Hulk, pô, é difícil falar que faltou experiência pro Hulk. Mas se o Hulk, ao invés de tentar cabecear e acaba cabeceando para fora, nem deu perigo, ele se joga e força é, de forma que ficasse nítido o contato do Michael, porque o Hulk pula, o Michael vai só no corpo do Hulk. Desloca o Hulk. Isso é pênalti se o Hulk deixasse claro que foi pênalti. Mas ele mostra que ele conseguiria continuar a jogada pela força que ele tem. Olha o tamanho do Hulk. Um empurrão do Michael não faria nada. Mas teve o contato. Se o Hulk simula um pouquinho, e eu não falo de fazer todo um drama, mas dele mostrar que o contato que desestabilizou ele ali, o juiz daria pênalti. Porque seria pênalti. Mas ele não se jogou e cabeceou pra fora. Acabou perdendo uma boa chance que poderia ter resultado em um pênalti. Ali eu não vou nem falar que era pra ter sido pênalti. Vou falar que faltou do Hulk essa malícia de forçar um pouquinho a jogada e deixar claro que teve o contato. E aí seria, aí sim, pênalti, tá bom? Mas o contato teve. Enfim, do Wesley, grande jogo, muito bem. E eu tinha comentado também na análise contra o Inter, o Flamengo tem um par de laterais que dos dois lados, laterais com características extremamente opostas. E eu falei, não tem como usar, tem, até tem, mas o ideal é dessa forma: Wesley e Alexandro ou Varela e Ayrton Lucas. Porque o Varela é defensivo, o Ayrton Lucas é ofensivo. O Alexandre é defensivo, o Wesley é ofensivo. Você dessa forma vai ter sempre um lateral que defende melhor e outro que ataca melhor. E aí, em determinados momentos que você usar três zagueiros, e aconteceu no jogo, você usa o Wesley e o Ayrton Lucas, porque aí você vai ter uma proteção maior atrás. Chegou a usar os três zagueiros, Wesley e Ayrton Lucas e ainda o Varela. Então é um Flamengo que tem muitas opções usando principalmente os laterais, as características dos laterais. Dá para jogar com os quatro ao mesmo tempo, dependendo se quiser, né? Dá para jogar com o Alexandre atrás, o Varela atrás, Wesley e Ayrton nas pontas, dependendo se você quiser se defender. Você vai ter a característica defensiva desses laterais e as qualidades ofensivas, tanto do Ayrton quanto do Wesley. Então o Flamengo está hoje com laterais muito bons, tá bom? E com características bem nítidas. De um defender melhor, outro atacar melhor, mas enfim, tá muito bem servido. Na zaga também, cara, eu diria que hoje talvez o Flamengo tenha a melhor linha de defesa em quesito de opções do Brasil. Porque Léo Ortiz, Léo Pereira e Fabrício Bruno são três zagueiros nível seleção brasileira, na minha visão. O Léo Ortiz, pra mim, é o que tem a melhor saída de jogo. O Léo Pereira também tem uma saída de jogo muito boa. O Fabrício também, os três são bons. Mas é porque o Léo Ortiz já chegou até a jogar de volante, tem uma visão de jogo espetacular. Fez uma boa final, mas no lance do Galo falhou. Então o vilão, na teoria do Flamengo, foi o Léo Ortiz. Eu acho que até ele sabe disso. Porque era um lance que foi tão besta que ele dava um chutão e acabava a jogada. Ele tentou dominar a bola, se embananou. O Allan Kardec chuta de primeira, ele já faz o gol do Galo. Então um lance que claramente é uma falha do Léo Ortiz. Eu acho que até ele deve concordar com isso. Então, assim,
De qualquer forma, é um zagueiro muito acima da média, acabou bobeando nesse lance, mas o Flamengo tá muito bem servido. O Léo Pereira também quase fez um golaço no primeiro tempo, tecnicamente é muito bom. Se o Flamengo quiser um momento se defender mais também, pode até usar o Léo Pereira como lateral esquerdo. Como tem o Alexandro, não precisa mais fazer essa improvisação, que já é um cara muito bom nessa parte defensiva, né? O Alexandro, para completar essa linha de defesa, muito bem também. No meio de campo, o Everton Araújo discreto. O Gerson achei bem mais discreto do que eu imaginava. Participou do primeiro gol e depois sumiu. Mas não precisou aparecer para o Flamengo converter as oportunidades. Nesse jogo, o Flamengo jogou numa postura nítida de aproveitar que fez o 1 a 0 muito cedo, depois fez o segundo, mas basicamente se defender e usar a velocidade dos pontos no ataque, tá bom? O Plata, não achei que fez um grande jogo, era um jogo característico para ele, velocidade e drible, com espaço, mas não conseguiu fazer muita coisa. Já o Michael foi muito bem. O primeiro gol sai de um passe dele para o Gabi, puxou muitos contra-ataques, deu muito trabalho, o Michael fez um excelente jogo. O Arrascaeta não faz uma grande temporada, se machucou muito, não fez um grande jogo, mas quando precisou, ele estava no lugar certo para fazer 1 a 0. E o Gabi é impressionante, talvez a pior temporada na carreira dele. Chega na final da Copa do Brasil, ele vai lá e faz 2 gols. Então é um cara que em momentos decisivos é realmente impressionante. O Gabi, que para mim, já adiantando, foi o craque da partida. Enfim, entraram o Varela para fazer essa linha defensiva e aí o Wesley ficou numa linha mais avançada. O Ayrton Lucas no lugar do Alexandre, no momento que entra o Fabrício também, né? Que nem eu falei, quando usa 3 zagueiros, aí sim entra o Ayrton Lucas. Enfim, entrou bem por esse lado esquerdo. O Fabrício Bruno também entrou bem na zaga. E o Alcaraz, fundamental. O terceiro gol dele, né? Que ele entra no lugar do Arrascaeta. O terceiro gol do Flamengo é de uma puxada de contra-ataque dele. É numa bobeada do Zaratio. Que também tá sem ritmo, voltando de lesão, né? Mas enfim, o Alcaraz entrou muito bem também. Do lado do Galo agora, o Everson, quando foi exigido, foi bem. Eu diria que o Flamengo ganhou de 3 a 1 e mesmo assim o Everson foi mais exigido do que o Rossi. Isso mostra muito da inoperância ofensiva do Galo, não gerou muitas oportunidades. A linha de defesa, no geral, não foi bem. O Batalha estava descontrolado, dava para ver que estava muito mais brigando com os jogadores do que armando o time. Acabou perdendo o foco na maioria do jogo. O Júnior Alonso não foi tão bem também. E o Lianco é diretamente responsável no segundo gol do Flamengo, que é quando ele não faz a linha de impedimento, quando todo mundo fez. Ele ficou de olho na marcação do jogador dele, que era o Michael. Mas ali, a jogada tá do outro lado do campo, cara. Você tem que estar alinhado essa linha de impedimento que o Lianco vacilou. Então, no segundo gol, diretamente responsável é o Lianco. O terceiro gol é um chute que passa debaixo das pernas dele, inclusive. E o primeiro gol, aí sim é um lance que começa lá no lado esquerdo. O Galo pressiona. Cara, não tinha sentido. 11 do primeiro tempo. O Galo, se terminasse 0 a 0 esse jogo, seria um resultado espetacular pro Galo. Então, só aí a gente já percebe que não precisava fazer toda essa pressão lá em cima. E assim, se o Flamengo quebra essa pressão, você faz a falta, toma o cartão, mas não toma o gol. E você tomar 2 a 0 numa final de Copa do Brasil no primeiro tempo, acho que faltou cabeça pro Galo, faltou entender a importância do jogo. Na linha de meio de campo, o Scarpa dessa vez não foi tão bem. No meio de campo, tanto o Otávio quanto o Alan Franco muito mal, não marcaram bem, não construíram nada. O Otávio, desde aquele pênalti contra o Vasco, abaixou demais o nível, não atua. Hoje, o Galo ideal, o Arana vai para a esquerda, o Rubens sai, o Hulk dá um passinho para trás, o Daverson joga na frente e o Otávio é reserva do Fausto Vera, no Galo ideal. Porém, tanto o Fausto quanto o Daverson não podem jogar a Copa do Brasil. E principalmente o Daverson fez muita falta. Na esquerda, para mim, tá a principal coisa que eu discordo. Porque assim, cara, o Rubens não fez um jogo ruim. No segundo tempo ele cresceu muito, inclusive. Mas não faz sentido usar o Arana na linha de frente. Eu comentei aqui no jogo contra o Vasco. Se você quer jogar com um time mais defensivo assim, faz o seguinte: deixa o Arana na esquerda, vai com o Rubens no meio, vai com 3 volantes. Essa é uma alternativa. E outra é você tira o Rubens do time, coloca o Arana na esquerda, puxa o Scarpa pro meio, onde é que tá o Paulinho? O Scarpa vai aqui e o Paulinho vai onde é que o Arana foi. E só coloca o Saravia na ala direita. Acabou.
tava resolvido. Mas agora, você colocar o Arana lá pra frente, pra ir colocar o Rubens na esquerda, eu acho que você tá queimando, talvez hoje, o melhor lateral esquerdo do Brasil, que é o Arana. Enfim, não acho que a utilização do Arana nessa linha tão ofensiva seja boa. Você perde a capacidade de criação dele, você basicamente mata o Arana desse jeito. Porque todo mundo sabe que o Arana vai com a perna esquerda, ele nunca vai cortar pra direita, cara. E deixando ele só aberto ali pela esquerda, cara, é a mesma coisa que ter um lateral esquerdo lá na frente. E aí se perde todo o que o Alisson poderia entregar no segundo tempo, que mudou o jogo do Galo. Então eu acho que usando o Saravia pela ala direita, deixando o Arana na dele mesmo na esquerda e colocando o Scarpa no meio, sem o Daverson pra mim seria a melhor alternativa. Do meio pra frente, o Arana foi muito mal, mas eu acho que vai muito do esquema de colocar ele muito na frente. E de novo, o Rubens não foi mal. Porém, no meu galo ideal, no que eu acho que renderia mais, é o Arana na dele, o Scarpa vai mais avançado e o Sarabia entra na direita. É o que eu faria. Enfim. O Paulinho até tentou triangular muito com o Hulk no primeiro tempo, troca de passes entre os dois, que estava dando certo, mas não resultava em finalizações claras, né? Acabou que o Paulinho foi meio discreto. E o Hulk também eu achei que não fez um bom jogo, de vez em quando fez um pivô interessante, mas não conseguiu ser efetivo, né? Sem o Davidson, o Hulk é a principal expectativa de gol do Galo e não correspondeu na final. Que nem eu falei, no lance do Michael faltou malícia. O Michael vai só no corpo dele, se o Hulk se joga ali, era pênalti. Entrou o Allan Kardec, entrou muito bem, fez o gol, depois ia dando uma assistência de um passe de calcanhar. Nesse momento decisivo da temporada, o Allan Kardec correspondendo quando tem oportunidade. Por mais que na passagem, num geral, pelo Galo, ele não tenha ido tão bem, né? O Zaratio entrou perdido, entrou totalmente fora de ritmo. E aí a gente vê a diferença. O Flamengo sabendo que era o jogo da vida, o jogo da temporada, para salvar a temporada. E o Galo colocando o Zaratio para pegar ritmo de jogo em uma final. Então, assim, o terceiro gol é uma perca de posse do Zaratio. Perca de posse que em uma final não pode acontecer. Então, um Galo muito desconexo. Você tomar um gol com 10 do primeiro tempo, em que o adversário atravessa o campo inteiro sozinho. O segundo, uma linha de impedimento que todo mundo faz, menos um jogador, e ali sai o gol. E o terceiro, um cara que tá pegando o ritmo, erra um domínio de bola, um passe no meio, e gera o contra-ataque pro terceiro gol. Então, assim, três gols totalmente evitáveis. E o Galo não estava ligado na. O do Galo também. Os quatro gols que aconteceram totalmente evitáveis. O primeiro, se você mata a jogada logo na origem ali, quando o Wesley arranca na jogada ali, você toma um amarelo, mas não toma o gol. O segundo gol, o Lianco não faz a linha de impedimento. E o terceiro, se é um cara que tá inteiro fisicamente, com ritmo de jogo, não perde essa bola que o Zarate perdeu. Então, assim, é nesses detalhes que um título tá indo pra mão do Flamengo. Muito encaminhado, pelo menos. Enfim, o Zaratio muito mal, o Sarabia entrou muito bem pela direita e o Alisson entrou melhor ainda. O Alisson fez um grande jogo, rabiscando, jogadas individuais, entrou voando. Diria que foi a grande mudança do jogo. Ele e o Allan Kardec. O Sarabia também. O Zaratio foi o único que entrou e abaixou o nível. O, o Alisson, o Sarabia e o Allan Kardec entraram muito bem. Estatísticas. 10 chutes do Flamengo sendo 5 a gol, 12 do Galo sendo só 2 a gol. Posse de bola, o Galo teve mais, mesmo quando tava 0 a 0, até porque durou 10 minutos isso daí. E a partir do momento que tá perdendo, naturalmente tem que se impor mais na partida. Faltas, 9 do Flamengo tendo um amarelo, 13 do Galo tendo um amarelo. Aí que me pega, cara. Como é que no final de Copa do Brasil, principalmente analisando o lado do Galo, o Flamengo tá na dele, tá certíssimo. Você toma dois gols no primeiro tempo, toma três gols na ida, sai perdendo uma margem de dois gols e você fez um único cartão amarelo, cara. É o que eu comento aqui no canal. É melhor você tomar sete cartões amarelos, mas tomar um único gol. Agora, tipo, que nem eu falo, não é feio você tomar sete amarelos, descer a porrada nos adversários. Descer a porrada, quando eu falo, é matar contra-ataque. Feio é você tomar 3 a 0 e praticamente perder um título no jogo de ida. Se não é o Allan Kardec, a final estava definida. Na minha visão, é claro. O Galo não meteria 3 4 a 0 no Flamengo, na minha visão. Dois eu acho que até consegue. Mas é muito difícil de qualquer forma. Escanteios 2 do Flamengo, 6 do Galo. O jogo ficou moldado por esse gol no início. Que a partir daí o Galo tem que se soltar e propor um pouquinho mais o jogo.
não foi efetivo lá na frente, deu muito espaço lá atrás. O Flamengo encaminha o título dessa Copa do Brasil, tá bom? Destaques para fechar aqui, a gente escolheu o craque do jogo. Do lado do Flamengo, eu ia destacar o Léo Ortiz, mas ele falhou no gol do Allan Kardec, então não tem como. Eu vou destacar aqui o Léo Pereira muito bem, o Wesley muito bem, o Gerson fundamental no primeiro gol, mas em relação às partidas dele, discreto no restante do jogo. Porém, foi o suficiente para ser importante no jogo. O Michael fez um grande jogo. Para mim, o Gabi é o craque da partida, mas vamos continuar aqui. E, entraram bem. O Alcaraz entrou muito bem. E é isso. Do lado do Galo, o Allan Kardec e o Alisson. Sarabia também, mas não a ponto de ser um dos craques da partida. Agora, Allan Kardec e o Alisson mudaram o jogo. Então, os principais jogadores do jogo, na minha visão: Allan Kardec, Alisson, o Gabi, o Gerson no primeiro gol, o Wesley muito bem, Léo Pereira muito bem. Os principais destaques, tá? O melhor do Galo para mim foi o Alisson, e vale destacar o Allan Kardec. E para mim o melhor do Flamengo e do jogo é o Gabigol, o Gabi, tá bom? É isso então. Gostou do vídeo, deixa o like, não gostou, deixa o dislike. Comente aqui embaixo para você quem foi o craque da partida e principalmente, agora com esse 3-1 pro Flamengo, o que você espera pro jogo de volta? Se você acha que o Flamengo vai segurar o placar, administrar o resultado e ser campeão, ou se você acha que o Galo jogando em casa, com todo o apoio da torcida, porque vai estar lotado o estádio do Galo, pode ter certeza. A Arena MRV. Se você acha que o Galo consegue reverter essa vantagem. De novo, é uma vantagem de 2 gols. O Galo consegue fazer isso. O Galo fez isso contra o Fluminense na Libertadores e meteu 3 no River. E é um Galo que, na minha visão, encontrou o time ideal. A questão é que não tinha nem o Fausto Vera, nem o Daverson. E não vai ter na volta também. Essa é a grande questão. E aí você perder esses caras em um jogo tão decisivo, o time acaba sentindo um pouco, né? E foi o que aconteceu. Mas enfim, para esse jogo de volta, o Galo tem muita qualidade. Dá para esperar uma reviravolta. E eu torço que isso aconteça. Não gosto do Flamengo, né? Eu acho que eu já deixei isso bem claro aqui no canal. Mas enfim, a análise foi bem feita, de forma imparcial, né? Cá entre nós. Enfim, é isso. Foi esse o vídeo, valeu e falou.